presidente Zelensky satisfeito com o plano europeu de fornecimento de munições enquanto prossegue a luta por Bakhmut. Protestos nas ruas de França depois do governo sobreviver a 2 moções de censura. Manifestantes protestam contra o aumento da idade de reforma. Relatório sobre conduta dos agentes da Polícia Metropolitana de Londres denuncia racismo, homofobia e sexismo. O organismo precisa de uma reforma. Nova Iorque reforça a segurança no exterior do gabinete do procurador de Manhattan enquanto se aguarda resultado da investigação às acusações a Trump. Enquanto o primeiro-ministro japonês se desloca a Kiev esta terça-feira, no terreno prossegue a luta por Bakhmut. Kiev diz que a batalha pela cidade é fundamental para reter as forças russas em toda a frente oriental, mas a escassez de munições tem sido um desafio para a Ucrânia, pelo que a notícia de um plano de fornecimento vindo da Europa é uma espécie de luz ao fundo do túnel. Наші європейські партнери погодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії. Вага цього рішення – 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів. Це стратегічний крок, те, що додає впевненості в нашій єдності, в незмінності руху до перемоги над державою-терористом. Os Estados Unidos também parecem ter respondido ao pedido de mais munições sob a forma de um novo pacote de defesa no valor de cerca de 326 milhões de euros. A Rússia está a aumentar a pressão sobre as linhas de abastecimento de Avdiivka, o que faz Kiev acreditar que esta cidade se pode tornar numa segunda Bakhmut, com as forças de Moscovo a avançarem sobre ela. O presidente russo recebeu no Kremlin o querido amigo Xi Jinping. Esta foi a expressão usada por Vladimir Putin para se referir ao homólogo chinês que iniciou esta segunda-feira uma visita estatal de 3 dias à Rússia. Putin disse a Xi Jinping que já leu cuidadosamente o plano da China para a paz na Ucrânia e que o respeita. У нас очень много совместных задач, целей. Знаю, что вы лично, все наши китайские друзья уделяют развитию российско-китайских отношений большое внимание. Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением. Мы всегда открыты для переговорного процесса. O presidente chinês sublinhou que a Rússia foi o destino da sua primeira viagem ao estrangeiro após ter sido reeleito, em mais uma mensagem para o Ocidente, que apoia a Ucrânia. Depois de o governo francês ter sobrevivido por pouco a 2 moções de censura, os protestos contra a lei da reforma continuaram em Paris e noutras cidades. Os protestos foram desencadeados quando a primeira-ministra Elisabeth Borne usou um poder constitucional especial chamado artigo 49.3 para fazer aprovar uma lei para aumentar a idade da reforma para 64 anos. Il y a énormément de jeunes, mais parce qu'on pense que c'est un sujet qui ne nous concerne pas, mais alors qu'en fait, justement, si aujourd'hui nos grands-parents ils vont devoir arrêter tout à fait tard, nous, on sait que ce sera pire, puisque en gros, c'est le chemin qu'on prend depuis une vingtaine d'années avec des politiques de plus en plus libérales et qui répondent au capitalisme, alors que nous, on décide que c'est le peuple qui compte avant tout. Et c'est trop important parce qu'on s'est foutu de nous, on ne voit pas l'avenir. Et le peu d'avenir qu'on peut entreapercevoir avec les droits sociaux qu'on avait avant, qui sont en train d'être cassés, on nous l'enlève. C'est pour ça qu'on est là. Voilà, c'est la radicalité du mouvement qui fera plier la chose et Macron a ouvert une brèche qu'il n'est pas prêt de refermer en tout cas. O presidente Emmanuel Macron argumenta que o envelhecimento da população francesa torna o atual regime de pensões insustentável. Entretanto, é mais do que expectável que a rua continue a ser palco de grande tensão. Para quinta-feira está agendado mais um dia de greve e protestos. Emmanuel Macron's government has narrowly survived 2 no-confidence votes here at the French National Assembly this Monday. Certainly
a victory for the French president, but definitely not the end of his problems just yet. The French opposition had very harsh words to describe the last few days that saw Emmanuel Macron and his Prime Minister Elisabeth Borne go, quote unquote, too far by triggering that constitutional mechanism that is going to see a reform, a contentious reform of the pension system, bypass Congress and be approved without the vote of members of parliament, something that many among those members of parliament have called a threat to democracy. The fact that Emmanuel Macron is triggering this mechanism, is bypassing Congress, unveils, according to them, his real tyrannical tendencies with regards to this bill. A bill the opposition here in France has called useless and unjust, and that the Prime Minister has said is a difficult, unpopular measure, but one that is vital for the French economy. With this victory, the French government is going to adopt this measure and will effectively raise the retirement age here in France from 62 to 64, something that is likely to trigger even more unrest in the days and weeks to come, as you can probably tell with the number of riot police deployed around me. 70% of French voters have said that they are against the reform of the pension system here in France and have promised to continue to show that in the streets. Annelise Borges in Paris for Euronews. Um relatório agora publicado dá conta de que a maior força policial do Reino Unido, a Polícia Metropolitana da Grande Londres, precisa de uma reforma radical urgente. No seio desta força há racismo, homofobia e sexismo, mas não só. E não é de hoje. I think the evidence is pretty clear that the Met over polices and under protects, for example, the black community. If you look at the use of a stop and search, if you look at the use of force, it is disproportionately by a country mile done against black people rather than white people. O documento independente que surge na sequência do rapto, violação e assassinato de uma jovem por um agente em 2021 revela histórias perturbadoras sobre o comportamento dos polícias. 12% das agentes foram assediadas ou violentadas no trabalho, situações muitas vezes encobertas ou minimizadas. Um estudo de 2021 tinha já concluído que a corrupção está institucionalizada no seio da Polícia Metropolitana de Londres. A cidade de Nova Iorque reforçou a segurança no exterior do gabinete do procurador de Manhattan. A investigação às acusações de que Donald Trump comprou o silêncio de uma atriz de filmes pornográficos antes das eleições de 2016 está a chegar ao fim. O próprio ex-presidente anunciava no fim de semana passado que seria detido esta terça-feira, mas por agora vive-se compasso de espera. The DA is going to make that determination, and we're doing what we always do. We're monitoring comments on social media, and the NYPD is doing their normal role of making sure that there's no inappropriate actions in the city. Nas redes sociais, Trump apelava aos seus apoiantes para se manifestarem, trazendo de volta à memória os últimos protestos violentos no Capitólio. A confirmar-se a acusação, Trump torna-se no primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser formalmente acusado de um crime. Apesar dos problemas com a justiça, a maioria dos republicanos mantém o apoio ao antigo chefe de Estado, que continua a campanha para se tornar candidato às eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou aos países ricos no sentido de acelerarem os esforços para atingirem a neutralidade carbónica até 2040. O alerta acompanhou a publicação do mais recente relatório do painel intergovernamental da ONU para as alterações climáticas. O secretário-geral afirma que se trata de um documento fundamental para um futuro melhor. The climate time bomb is ticking. But today's IPCC report is a how-to guide to defuse the climate time bomb.
It is a survival guide for humanity. As it shows, the 1.5-degree limit is achievable, but it will take a quantum leap in climate action. António Guterres apelou ainda ao fim da utilização do carvão nos países ricos até 2030 e nas economias emergentes até 2040. O secretário-geral da ONU deixou claro que o mundo desenvolvido deverá consumir eletricidade limpa até 2035, o que significa igualmente o fim das centrais a gás. Fundo Monetário Internacional aprovou um programa de resgate de quase 3 mil milhões de dólares para o Sri Lanka para ajudar a salvar a economia falida do país. No ano passado, o Sri Lanka suspendeu o pagamento da dívida externa no meio de uma grave crise cambial devido a uma queda das receitas do turismo e das exportações em consequência da pandemia de Covid-19. A crise criou uma grave escassez de alimentos, combustível e medicamentos e levou a grandes protestos. O presidente do país fugiu e demitiu-se. Amsterdão abriu a primeira galeria de arte de inteligência artificial do mundo e apresenta as obras criadas por algoritmos. O proprietário diz ser algo único, uma vez que todas estas imagens, geradas por tecnologia, foram criadas por aquilo que identifica como artistas fictícios. Mas serão realmente obras de arte? Muitos conhecedores colocam a pergunta, enquanto outros têm rotulado a tendência como uma farsa que infringe os direitos de autor. Contudo, o dono da galeria diz que qualquer que seja a opinião, isto não vai desaparecer e será de valor para alguém.